Fala galera, professor Francisco Oliveira do canal Noções Geográficas. Vou fazer aqui algumas perguntinhas básicas para testar vocês. Vocês podem me citar um dos países que durante o século XX mais cresceram economicamente no mundo? Vocês podem me dizer, pode ser o mesmo país, que saiu de uma condição estritamente rural para uma condição urbana, e melhor dizendo, urbano-industrial? Talvez vocês tenham pensado nesse país aí. Mas na verdade foi esse. O Brasil, samba que dá bamboleio que faz ginga. O Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor. Vocês sabiam que esse país aí superou o subdesenvolvimento? Não. Isso aí é fake news. Esse vídeo é uma série de 3 aulas em que nós vamos abordar o processo de industrialização brasileiro. Hoje falaremos sobre a fase pré-industrial do Brasil. Pegue aí caderno e caneta e se liga nessa aula. Podemos classificar o processo de industrialização brasileira em 4 fases para facilitar aí a vida de vocês. A primeira fase é chamada de fase da proibição, que vai de 1500 até 1808. A segunda fase é a chamada fase da implantação das indústrias, que vai de 1808 até 1930. São esses 2 primeiros períodos que nós vamos trabalhar nessa aula. A terceira fase é a chamada Revolução Industrial Brasileira, que vai de 1930 até 1956, já no século XX. E a última fase é chamada de internacionalização da economia brasileira. É quando o Brasil se integra aos circuitos mundiais de produção, que vai de 1956 até os dias atuais. Nós vamos falar de um período que nós tínhamos uma produção industrial doméstica e que as elites agrárias dominavam não só a política, mas a economia do país. Dominavam não, ainda dominam hoje. Olha aí. E malandro é malandro, mané. O Brasil recebeu essa herança, quando na implantação da estrutura colonial, essas terras tinham a função de suprir a metrópole com matérias-primas aqui descobertas e exploradas. Assim, tivemos no Brasil uma industrialização tardia. Lembre-se que a Inglaterra se industrializou no século XVIII. Os outros países europeus começaram a sua industrialização no século XIX, a segunda Revolução Industrial. Além deles, nós vamos ter os Estados Unidos também se industrializando, Japão, Austrália, tudo isso no século XIX. E o Brasil apenas em 1930, já no século XX. Então você vai fazer uma pergunta: que fatores atrapalharam esse processo de desenvolvimento industrial no Brasil? Lembre-se que a indústria está intrinsecamente ligada ao crescimento econômico de um país, já que é uma atividade que transforma as relações sociais, econômicas, políticas, culturais e espaciais daquele país profundamente. O primeiro fator que nós podemos destacar é a permanência das relações escravagistas no Brasil. Em 1872 foi realizado o primeiro censo demográfico desse país, era o chamado Censo do Império. E se constatou que a população brasileira era composta por 10 milhões de habitantes, onde 15,24% dessa população eram negros. Isso dá uma quantidade de 176.057 habitantes que eram negros, dos quais um pouco mais de 136 mil ainda permaneciam escravizados. Lembrar que a Lei Áurea é de 1888. Dessa forma, isso limitava o mercado consumidor. O segundo motivo desse entrave do processo de industrialização brasileira está relacionado às forças poderosas que comandavam o país, que eram as elites agrárias. Então o Brasil tinha uma vocação de ser um país agrário e exportador, e não havia interesse dessas elites que o país se industrializasse. Na primeira fase, é só você lembrar que o Brasil era uma colônia de Portugal. Então toda a estrutura colonial montada aqui nesse país visava não só explorar as matérias-primas, mas exportar essas matérias-primas para a metrópole.
Toda a formação socioespacial desse país tinha a função de interligar as áreas produtoras às zonas portuárias e de lá mandar essas matérias-primas para a metrópole. Isso quer dizer que nós não tínhamos um país integrado espacialmente. Eram chamados arquipélagos econômicos que estavam ligados aos ciclos econômicos desse país, como o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café, o ciclo da borracha. Então havia uma restrição para o desenvolvimento da indústria, elas se limitavam à manufatura. Alguns artesãos formavam corporações de ofício que eram controladas pelo Estado. Se destacava nesse período uma pequena indústria de tecelagem, de fiação, de costura, de cerâmica, pequenas forjas, caieiras e fábricas de curtume nesse país. Por que essa fase, que vai de 1500 a 1808, é chamada de proibição? Porque buscavam limitar não só a concorrência com os produtos, com as manufaturas da metrópole ou, posteriormente, com as manufaturas inglesas, como também tinha o objetivo de não possibilitar o crescimento dessa colônia e futuramente ambições para que ela se tornasse independente. Por isso ela foi perseguida pela administração colonial. Como exemplo dessa fase, olha o alvará de 5 de janeiro de 1785, da Dona Maria I, a rainha de Portugal. Todas as fábricas, manufaturas ou teares de galões, de tecidos ou de bordados de ouro e prata, sejam extintas e abolidas em qualquer parte onde se acharem nos meus domínios do Brasil, debaixo de pena do perdimento em desdobro do valor de cada uma das ditas manufaturas ou teares e das fazendas que nelas ou neles houver. A segunda fase começa com a chegada da família real no Brasil, uma família honrada que fez de tudo para proteger o seu povo das tropas napoleônicas. Por isso que ela fugiu para o Brasil. A chegada da família real no Brasil dava a essa colônia um novo status. Agora, o país vai poder comercializar diretamente com outras nações, principalmente a Inglaterra, e assim quebrar o chamado pacto colonial, o protecionismo instalado durante o período colonial. Teoricamente, porque na prática, para abastecer o tesouro público, a corte vai criar uma elevação das tarifas alfandegárias. Primeiro em 1828, elevando as taxações dos produtos estrangeiros em 15%, e posteriormente a chamada lei do primeiro-ministro Manuel Alves Branco, que é chamada Lei Alves Branco, ou Tarifa Alves Branco, de 1844, onde havia uma taxação entre 30% a 60% dos produtos estrangeiros que entravam aqui no país. Então houve nesse período um crescimento industrial, apesar das forças econômicas permanecerem contrárias ao crescimento industrial no Brasil. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico negreiro. Isso quer dizer que parte dos recursos que eram destinados para comprar escravos vão ser voltados agora para a industrialização. Lembrar que houve uma pressão inglesa por conta das leis que viriam a partir daí até culminar na Lei Áurea. Nesse período também, o governo brasileiro, o governo imperial brasileiro, vai propor uma nova legislação fundiária. Vai tornar agora a terra uma mercadoria. E parte dos recursos arrecadados com a venda das terras vai ser destinado para estimular a imigração europeia no Brasil. Os imigrantes europeus vão ser importantes no quadro econômico do Brasil. Ao chegarem no país, eles vão trazer novas técnicas de produção. E isso vai, posteriormente, desenvolver a manufatura brasileira. Nessa época destacam algumas indústrias de bens de consumo, uma indústria têxtil, uma indústria de cerveja, uma indústria de produtos químicos. Em 1920, o quadro industrial brasileiro era esse aí. Algumas figuras vão ser importantes nesse chamado empreendedorismo industrial brasileiro. Podemos destacar o Irineu Evangelista, que é o chamado Barão de Mauá, e aqui no Nordeste,
o Delmiro, o empreendedor, né, o industrial chamado Delmiro Gouveia. Mas para falar dessas figuras importantíssimas, nós vamos separar alguns episódios futuros sobre eles. Por enquanto, pesquisem e estudem sobre eles. É isso aí, pessoal. Essas foram as 2 primeiras fases do processo de industrialização do Brasil, chamado Brasil pré-industrial. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês nas próximas aulas. Até lá. Um abraço. No pé que as coisas vão, João. Doideira, daqui a pouco resta madeira nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas.